Jesus, Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então, muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que o deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Ok? A parte interessante desse texto, basicamente, aí, como é uma citação solta, lembrando, Genezaré é uma região um pouquinho mais ao sul, se a gente estiver lá na cidade de Cafarnaum, que está na parte norte do Mar da Galileia, Genezaré fica um pouco mais abaixo, um pouco mais ao sul, portanto, eles descem dessa região para Genezaré. O interessante desse texto é a parte da forma como a coisa acontece ali. Ou seja, a maneira como a notícia corre, as pessoas vêm, e aí vem esse detalhe: pessoas que pudessem tocar pelo menos na borda do seu manto, e todos que tocaram foram curados. Isso mostra uma coisa muito interessante sobre os milagres de Jesus. Haviam várias ocasiões em que os milagres de Jesus eram pautados nos relatórios dos evangelhos como um milagre individual. A gente teve um episódio de um milagre individual, mas que tem esse mesmo formato, que é a mulher com fluxo de sangue que chega e toca na orla dos vestidos de Jesus e é curada. Mas aqui tem uma enxurrada de gente, tem um monte de gente suplicando, ao menos para tocar nele, e todos que tocavam iam sendo curados. Esse tipo de episódio ia criando uma reverberação do ministério de Jesus bastante intensa em função do processo da cura. Ou seja, Jesus ia ficando cada vez mais famoso e essa fama, obviamente, trazia duas coisas: mais gente para curar e ouvir, mas também trazia mais inimigos, porque a fama corria, nem todo mundo participava da cena, só ouvia os boatos, e a tendência de muitos dos que eram contrários a Jesus era interpretar essa reverberação, essa forma de falar constantemente dos milagres de Jesus, como lenda urbana, do mesmo jeito que a gente interpreta hoje coisas como teoria de conspiração ou lenda urbana. Essa também era uma postura presente nos dias de Jesus, nessa reverberação dos milagres e desses eventos que aconteciam, como esse que está descrito aqui. Óbvio, essa situação de negativa de reação ia produzindo também cada vez mais perseguições de várias ordens e cada vez com mais intensidade interpelações ao que Jesus fazia, na tentativa de induzir Jesus ao erro ou de demonstrar para o público que Jesus não era tudo aquilo que falava. E essa é uma condição interessante quando a gente observa esse tipo de abordagem dos milagres de Jesus. Há uma expressão no verso 32, quando a gente olha ali uma confissão que aparece no verso 32, dos discípulos, dizendo: verdadeiramente este é o Filho de Deus, ou tu és o Filho de Deus. E o verso 34 a 36, os versos 34 a 36, espelham o tamanho disso, na forma como os milagres estavam acontecendo, demonstrando que Jesus tinha algo totalmente distinto e sobrenatural no seu ministério. A partir do capítulo 15, a gente volta a um debate típico, que é o debate entre Jesus e a tradição dos judeus. Então, vamos ver como é que esse debate se desenha. E depois vem, na sequência, um milagre muito interessante, fechando aí o capítulo 15. Quem quiser ler, versos 1 até 20. Então alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Por que não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, lhes respondeu: Por que também vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: Honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: A ajuda que você poderia receber de mim é a oferta do Senhor. Esse, esse não precisará mais honrar os seus pais, e assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo:
Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro disse a Jesus: explique-nos esta parábola. Jesus, porém, disse: Também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Ok. Bom, tem duas coisas importantes nesse texto. A primeira delas é geral, ou seja, a primeira delas tem a ver com a parte mais ampla da discussão, que é o fato de os fariseus terem criado ao longo do tempo, ou seja, depois que retornam os israelitas do cativeiro babilônico, a partir do momento que eles vão desenvolvendo de novo os hábitos e cultura israelita, entre os líderes de Israel, obviamente isso nós estamos falando aí um pouco mais à frente, talvez 200 anos à frente, depois do cativeiro babilônico, começam a inventar normas ou criar regras, e isso vai se tornando cada vez mais intenso quanto mais próximo do período de Jesus, criar regras ao redor da Bíblia, ao redor das regras bíblicas ou das leis bíblicas. Como se você tivesse a Constituição, que é a lei bíblica, e você fosse criando um código humano ao redor dela na intenção inicial de blindar a Bíblia, para que as pessoas não cometessem erros por qualquer coisa, mas ao mesmo tempo isso foi gerando um mecanismo de poder, um mecanismo de ascensão dos líderes sobre o povo, regulando todos os aspectos da vida diária. Num primeiro momento como uma tradição oral e depois um pouco mais à frente já olhando aí para o período cristão, ou um desenho mais estruturado ou escrito dessa tradição, mas o fato é que a tradição era muito forte no período de Jesus. E, obviamente, a tradição não fazia parte da Bíblia nem parte da vontade de Deus, o que leva Jesus a questionar vários pontos da tradição e sequer tomar consciência da existência deles no sentido de prática. Os discípulos, obviamente, acompanhavam Jesus no seu modelo de ação. Essa questão específica que aparece aqui na pergunta, seus discípulos e não seguem a tradição e não lavam as mãos para comer. Óbvio que aqui não está se tratando de lavar as mãos no sentido de higiene, mas no sentido de um ritual que acontecia no formato das refeições israelitas. Tinha todo um parece médico, né, indicando como lavar as mãos em época de epidemia, mas assim, tinha todo um ritual, um jeito específico de lavar as mãos que cumpria esse ritual de purificação, não era simplesmente lavar a mão para ficar limpo. Todo esse processo de ritual criado aqui dentro do contexto israelita, ele era desrespeitado pelos discípulos, seguindo o exemplo de Jesus, obviamente. O questionamento vem e Jesus devolve o questionamento com outro. E o questionamento de Jesus é por que eles também não seguem a lei de Deus. Ou seja, eles estão questionando Jesus e os discípulos por não seguirem a tradição. E Jesus questiona, por que vocês não seguem a lei de Deus, que é mais importante que a tradição? E dá um exemplo. Vocês têm uma honra a ser dada a pai e mãe dentro de um contexto de necessidade ou partilha, mas vocês negam fazê-lo, justificando que aquilo que vocês têm foi separado para o Senhor. E aqui o separado para o Senhor não é que eles iam dar para Deus. É separado para o Senhor no sentido de que eles diziam, isso aqui é sagrado agora, e sendo sagrado eu não posso dar para ninguém, eu só posso administrar dentro das coisas que estão na minha missão sagrada. Ou seja, é uma bela desculpa para blindar o capital, blindar o dinheiro deles de não repartir com ninguém da família, né, com os pais,
no caso específico aqui, num sentido de honra. E aí Jesus questiona frontalmente isso. Vocês quebram a lei de Deus e não têm vergonha, mas criam tradições e nós não seguimos e vocês querem nos dar bronca? Me desculpa, mas isso é hipocrisia. E aí Jesus esquece a discussão com eles, volta-se para a multidão e profere essa parábola, que é uma parábola que traz algum tipo de problema, não a parábola em si, mas a interpretação que fazem dela, quando tiram a parábola do contexto. Jesus diz que aquilo que entra pela boca não torna o homem impuro, mas aquilo que sai da boca, isso torna impuro. Dito essa frase tirada do contexto, alguns têm nela a sustentação da doutrina de que eu posso comer qualquer coisa porque as coisas que eu como não contaminam o ser humano. O que contamina o ser humano é aquilo que ele diz. Aquilo que sai da boca do ser humano é o que contamina o homem. Óbvio que isso é um belo desvio de contexto, porque o texto não tem nada a ver com isso. O texto tem a ver com não contamina o homem comer sem lavar as mãos. O texto não está falando de alimentação, está falando de ritual de purificação dos fariseus. Portanto, ainda que eu quisesse forçar o texto para uma interpretação de que aquilo que eu como não me torna impuro, o fim do bloco elimina essa possibilidade lá no verso 20, quando o verso 20 diz: essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Portanto, ainda que se quisesse torcer o texto, teria que jogar fora o verso 20, porque o verso 20 define claramente do que Jesus está falando. Está falando de lavar ou não lavar as mãos na forma do ritual. Portanto, quando Jesus diz que o que se põe para dentro não é que contamina, ele está dizendo daquilo que os fariseus julgavam estar impuro quando eu tocava nos alimentos sem o ritual da purificação. É desta impureza que Jesus está tratando nessa parábola, nessa forma de expressar uma lição para eles. Outra coisa interessante no questionamento que aparece aqui é a maneira direta que Jesus responde para as pessoas: não deem atenção, não escutem o que os fariseus estão dizendo, porque são cegos guiando cegos. E ambos vão cair no buraco se um seguir o outro. Ou seja, além de ele dar uma resposta pesada na pergunta que fez para eles, ele ainda fecha isso com uma cereja do bolo, dizendo que os fariseus, os mestres da lei, não são plantas que Deus plantou. E, portanto, se não foi Deus quem plantou, vão ser arrancadas. Então, deixem eles sozinhos, porque isso não tem nada a ver conosco, vocês não devem segui-los. Óbvio que eles não devem ter ficado muito contentes com essa fala, já não estavam contentes com a pergunta anterior e agora terminam de ficar mais raivosos do que já estavam, mas era necessário, em função de que as pessoas percebessem que elas teriam que fazer uma escolha entre escutar Jesus e aceitar o que ele está dizendo, ou escutar os mestres da lei e segui-los. O que não dava para ficar em cima do muro, querendo o bem de cada um dos lados, querendo os milagres de Jesus, mas ser amigo dos fariseus não daria para ter as duas coisas. Ou é um, ou é outro. E aí vem a conclusão, que é a pergunta de Pedro, para a explicação da parábola, e Jesus explica a parábola dando um exemplo do que acontece com as impurezas. As impurezas você põe para dentro e elas vão sair quando passar o processo digestório. E aí ele explica o que ele estava falando, ou seja, as palavras, aquilo que sai da boca do ser humano, cheio de corrupção produzida pelo pecado, é o que implica o mal que se espalha pelo mundo. E daí a expressão central da parábola de que as frases e falas maldosas dos fariseus é que contaminavam as pessoas, e não as palavras de Jesus, e não o que Jesus fazia. Ao mesmo tempo, não era eventualmente alguma sujeira misturada na mão quando se comeu que ia produzir algum tipo de impureza ao humano. Poderia até fazer mal, mas não tornaria o ser humano impuro. O que torna o ser humano impuro é desrespeitar a Deus. E essa é a questão por trás de toda essa discussão inicial do capítulo 15. Na sequência, a gente tem um episódio que agora ilustra no mundo real a parábola de Jesus, no que diz respeito a uma forma de contato e milagre que Jesus realiza dentro do contexto do que os fariseus chamariam de imundo. Então, vamos ver aí o próximo bloco, verso 21 em diante.
Até o verso Saindo da, 28. desculpa. Então, vai lá. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Essa é uma história muito interessante, considerando o contexto local, considerando as coisas que acontecem ali naquela região. Então, assim, quando a gente observa, primeiro a questão aí geográfica, né? Jesus sai da região de Genezaré, e aí o texto diz que ele vai para a região de Tiro e Sidom. Então, ele sai da região do Mar da Galileia, que está ali na parte mais central da região de Nazaré, né? Um pouco à direita de Nazaré, se você observa um mapa da região, e vai para a região litorânea. Tiro e Sidom são cidades que estão na borda do mar Mediterrâneo. Portanto, é uma caminhada interessante essa feita por Jesus de Genezaré até a região de Tiro e Sidom. Ou seja, ele vai caminhar na direção norte e vai chegar até Tiro e depois mais ao norte ainda chegar até Sidom. Se quiser lembrar mais ou menos onde fica a região, um pouquinho acima de Tiro e Sidom, ainda continuando no litoral do Mediterrâneo, você chega a Beirute. Aí dá para a gente ter uma ideia pelos mapas atuais o que a gente estivesse falando nessa caminhada de Jesus. Ou seja, esses sujeitos andavam para caramba, eles faziam algumas caminhadas bem interessantes dentro desse contexto. Lembrando que, se a gente está falando dessa região de Tiro e Sidom, a gente também, já indo ao norte, está próximo da região, obviamente, aí da estrutura da Síria, da estrutura de Samaria. Então, você vai ter algumas questões aí importantes nessa região quando a gente fala de gentios, quando a gente está falando desse contato com gentios. Então, encontrar uma mulher cananeia nessa região buscando por Jesus era algo esperável, era algo passível de acontecer. Mas o fato é que, de qualquer maneira, é uma pessoa que não faz parte do circuito judaico. Isso não quer dizer que Jesus só falasse para judeus, mas a missão de Jesus estava voltada para o povo hebreu. E Jesus usa esse episódio em específico para ensinar alguma coisa àqueles que estão acompanhando Jesus, porque sempre tem gente junto com ele, para ensinar alguma coisa sobre o que é o evangelho, o que é a mensagem das boas novas. E a resposta de Jesus ao pedido dessa mulher, que vinha gritando atrás, pedindo por misericórdia, porque a filha dela sofria muito, estava endemoniada, teve uma reação. Primeiro, porque ela é estrangeira, a reação foi natural: manda embora essa maluca que está aqui incomodando todo mundo. E Jesus ignorou. Ele simplesmente foi tocando a vida. Ela ia gritando, ele não respondeu, os discípulos incomodados pedem para mandar embora, pois ela está gritando atrás dele, e então ele resolve parar e responder, só que ele não responde aos discípulos. Percebe? Os discípulos fazem a observação: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Em vez dele responder para os discípulos, ele vira para ela, como se fosse mandar embora mesmo, e vira para ela e diz: olha, eu não fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E dentro desse contexto, né, dessa abordagem de resposta, a mulher vem e se ajoelha diante dele. Afinal de contas, ele parou e diz isso. Parece que está confirmando o que os discípulos estão dizendo. E aí a mulher vem com uma frase que quebra todo o protocolo. Ela diz que até os cachorros, né, dentro desse contexto, não é certo tirar dos pão dos filhos e dar para os cachorros. E ela responde para Jesus de forma direta: mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Quando essa história se mostra assim, é legal trazer essa história
período em que acontece para o período atual. Imagina você chegar para alguém dentro desse contexto, para uma mulher, e chamar literalmente a mulher de cadela, que é o que Jesus fez. Se para nós, no nosso contexto, isso já é duro, imagina no contexto daquela condição em que já havia toda uma pressão, primeiro contra os gentios e segundo contra as mulheres. E Jesus vai e vaticina isso, ou seja, ele literalmente pisa até onde deu para pisar no calo dessa mulher. E ela traz uma resposta dessa para Jesus. Quando ela trouxe essa resposta, Jesus falou, agora basta. Agora está na hora de eu ensinar para todo mundo a lição. E ele diz, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E aí o texto de Mateus é preciso. Naquele mesmo instante, a filha foi curada. Bom, quando a gente olha para essa história, né, naquele mesmo instante a filha foi curada, a história já é bonita em si quando a gente lê em Mateus, mas eu gosto da história de Marcos, quando ele retrata esse mesmo formato. Vamos lá para Marcos capítulo 7, verso 30. E a gente vai ver o que acontece ali. Se alguém puder ler. O texto completo ou só os últimos versículos? Oi? O texto completo a partir do 24? Eu leria a partir do verso 26. Ok. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Ela lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. O que é interessante dessa parte do relato de Marcos é o retrato que ele faz do que aconteceu depois. Mateus para a cena na fala de Jesus e a gente fica no hiato. Ok, mas e o que aconteceu? E aí diz o texto que a mulher foi para casa, encontrou a filha deitada na cama e o demônio já deixara. Ou seja, alguém acompanhou a mulher. Ela não foi sozinha para casa, porque alguém teve que acompanhar e mostrar o que aconteceu. E o retrato do que aconteceu aparece no Evangelho de Marcos. Ou seja, não ficou uma coisa no vazio da fala de Jesus, olha, vai ser curada, e todo mundo deduziu que o milagre foi feito. Alguém acompanhou a mulher e confirmou o que havia acontecido. E isso eu acho interessante quando a gente vai juntando os textos e vendo a sequência das cenas, ou seja, vendo o que de fato acontece nos bastidores. Significa que as pessoas estavam interessadas também em saber se aquilo que Jesus fazia era verdadeiro ou não. E considerando que quem está retratando isso aqui é Marcos, não é nenhum dos discípulos, a informação de que a menina foi curada e que a mulher voltou para casa e encontrou a menina na cama, ela não vem dos discípulos, ela vem do povo que acompanhou a cena. Essa mulher provavelmente não veio sozinha, tinha amigos na região e os amigos acompanharam para ver o que de fato aconteceu. E a informação corre sobre o que ocorreu e como ela foi curada. Então, isso é interessante observar nesse contraponto. O próximo episódio que aparece dentro do texto dá conta de um outro grande milagre de Jesus, agora como segunda multiplicação dos pães, e isso fecha o capítulo 15. Vamos para esse bloco, para a gente fechar o capítulo. Jesus saiu dali. É isso aí. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois, subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados curados, os mancos andando e os cegos vendo, e louvaram a Deus de Israel.
Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Os seus discípulos responderam: Onde poderíamos encontrar neste lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles, e alguns peixinhos. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram, até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E, havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magadã. Ok. Partes interessantes aí, Jesus volta da região de Tiro e Sidom para a região da Galiléia, ou seja, voltamos para o cenário das histórias anteriores. Ali, como sempre, por estar próximo da região dele, por estar próximo de Cafarnaum, sempre tem muita gente acompanhando Jesus, e não foi diferente dessa vez. A fama de que ele estava por ali se espalha, a notícia, e as pessoas vêm. Vindo as pessoas, acontece o mesmo que da outra vez. Jesus sobe numa montanha, ao subir nessa montanha, ele se assenta, as pessoas começam a se dirigir até ele, levando as pessoas para serem curadas, cegos, mancos, mudos e tantos outros, e ele vai fazendo aquilo que é atender as pessoas. O povo vai ficando cada vez mais admirado com aquilo que vê, com aquilo que percebe dos milagres de Jesus, e louvam a Jesus. Então Jesus chama os discípulos e, do mesmo jeito que da outra vez, diz: olha, tenho compaixão dessa multidão, já faz 3 dias que estão comigo e não comem nada, não tem nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome. Podem desfalecer no caminho. E aí vem uma coisa que não faz sentido. Os discípulos já assistiram uma multiplicação dos pães, já viram Jesus fazer um milagre, e agora repetem a mesma informação. Onde nós vamos encontrar nesse lugar deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? E eu fico me perguntando, como é que é possível discípulos que já acompanharam a primeira multiplicação fazerem esse tipo de pergunta? O óbvio seria virar para Jesus e falar: ok, de que forma o senhor prefere que nós alimentemos? Ou como nós vamos fazer para alimentar essas pessoas? Essa seria uma pergunta mais decente. O senhor vai fazer algum milagre? Precisa de algo? O que nós podemos fazer para ajudar? Essa seria uma postura adequada, e não a contestação, outra vez, do mesmo jeito. O que mostra a resistência desses discípulos no contexto. E aí Jesus vira e diz: quantos pães vocês têm? 7, responderam eles, e alguns peixes. E aí vem a sequência de novo: assente a multidão, vamos tomar os 7 pães, depois toma os 7 pães e peixes, dá graças, e começa o processo da multiplicação, do mesmo jeito que da outra vez. Recolheram cestos, só que dessa vez foram 7 cestos, com pedaços daquilo que sobrou. E aí todo mundo que comeu, eram cerca aí de 4.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Portanto, um público também bastante razoável que estava ali. E depois ele despede a multidão, entra num barco e vai para a região de Magadã. O que isso me mostra e me chama a atenção sempre é a dificuldade de fé dos discípulos, o tempo que eles levaram, apesar da convivência com Jesus, para entender, não só discursar quem Jesus era, mas entender a dimensão disso. E mostra a dificuldade de fé presente nos judeus e não a mesma dificuldade de fé presente em outros sujeitos fora da cultura judaica que criam em Jesus. Os mais próximos de Jesus pareciam ser os mais reticentes em acreditar no poder de Cristo, embora dissessem acreditá-lo como Messias. E isso não é muito diferente hoje.
A gente passa pelos mesmos elementos, pelas mesmas condições nos dias atuais. Há uma dificuldade extremada no povo de Deus em render uma credibilidade ativa, não passiva, no poder de Deus. Isso se manifesta em Laodiceia e, de certa maneira, reproduz muito bem o que acontecia nesse período em que Jesus viveu. E com isso a gente fecha o capítulo 15, nessas 3 abordagens aí, 2 delas de contestação ou de discussão com a tradição e a demonstração do contraste daquilo que a tradição implicava tanto para os gentios quanto implicava para aqueles que não respeitavam a tradição, e o milagre feito por Jesus, fechando o bloco. Na sequência disso, vai acontecer um outro episódio, que é Jesus encontrando novamente com os fariseus, e aí a gente vai ter no capítulo 16 algumas situações importantes aí dentro desse diálogo, culminando com a predição da morte e ressurreição de Cristo. E esse é o nosso tema para o próximo encontro. Capítulo 16, só anota aí para a gente não esquecer. Uhum. Oramos? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de estudar com liberdade o teu evangelho, mas principalmente a oportunidade da compreensão e aplicação disso para o nosso tempo, que possamos ser distintos daquilo que foi o comportamento dos que nos antecederam, ao observar a mensagem de Cristo e ao vivenciá-la, que possamos ser representantes teus de forma íntegra e completa, para que pessoas possam crer no evangelho da maneira correta e aguardar a promessa maior que é a vinda do teu Filho. Tudo isso te pedimos, confiado nos méritos de Jesus, em nome dele que oramos. Amém. Amém.